Boa noite a todos que nos acompanham nessa live. Teremos nossa live hoje com o Dr. Sérgio Hernandes, que é perito criminalística pelo OUTEM, no Chile. Teremos hoje a nossa live com o Dr. Sérgio, diretamente de São Paulo, que vem trazer para nós novidades maravilhosas. Todos que estão conectados conosco, sejam muito bem-vindos. Boa noite, eu sou Andréia Prado e agradeço você por sua audiência. Vamos receber hoje o Dr. Sérgio Hernandes, que é perito em criminalística pela UTEM, no Chile. Um profissional gabaritado no assunto quando falamos em criminalística, como perito judicial e assistente técnico. Nós já vamos conosco. É um prazer muito grande receber você aqui conosco, ter a sua audiência. Fiquem à vontade, fique conosco. Doutor Sérgio, boa noite, boa noite. Doutora Andreia, boa noite, tudo bem? Tudo bem, estamos bem, graças aqui na Bahia, graças a Deus, tudo em paz. E o doutor, como vai? Estou muito bem, muito obrigado, doutora. Essa correria, mas Graças a Deus. estamos aqui. Verdade, doutor Sérgio. Verdade, doutor Sérgio. Hoje que somos advogados, somos juristas em multitarefas e temos que adaptar o nosso pouco tempo de trabalho a todas as atividades. Doutor Sérgio, primeiramente eu quero agradecer ao senhor por essa participação, em o doutor estar aqui conosco para trazer uma matéria de suma importância para todos os juristas que laboram na seara militar, que trabalham na advocacia castrense, bem como todos os nossos colegas que aparam de uma certa forma na criminalística, com atuação processual penal, com atuação penal de grande importância. Eu agradeço a sua participação. Nós estávamos aqui ansiosos para começar essa live. O currículo do Dr. Sérgio, nós podemos resumir de uma forma bem clara. Eu digo, doutor, que eu admiro muito o seu trabalho. Eu acredito que a criminalística e a necessidade de um perito técnico, um perito judicial no processo muda todo o seu conteúdo. É a realidade fática e jurídica a qual é anexado. O doutor Sérgio, para todos os amigos que estão aqui nos acompanhando, tem agora uma mentoria em perícia judicial. Uma mentoria de grande excelência que foi lançada, pode ser verificada no perfil do doutor Sérgio, mentoria em perícia, leitura e interpretação de laudos periciais, pareceres técnicos em ênfase na inquirição de peritos e assistentes técnicos em audiência e júri popular. E nós estamos aqui exatamente para falar sobre criminalística, júri popular e operações policiais. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Vou lhe dar breves palavras para se apresentar para todos que estão aqui conosco. Doutora Andreia, primeiramente, muito obrigado pela iniciativa, pelo convite. É um prazer, uma honra compartilhar conhecimento, Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no evento da ABA, de um congresso sobre direito militar, Minas Gerais, Belo Horizonte, onde fomos palestrantes, Palestrantes em diversas áreas, certo, tanto jurídicas quanto periciais, e foi lá que nos iniciamos aí nossa amizade, nosso respeito, nossa parceria profissional. Bom, eu sou formado, como a doutora bem falou, em ciências criminalísticas. Eu sou chileno, faz 12 anos que moro aqui no Brasil. Sou formado em perícia criminal, em balística, em acidentes de trânsito, papiloscopia, documentoscopia, perícia grafotécnica, análise de vestígios na cena do crime, cadeia de custódia e outras tantas matérias que a gente já aprende em 5 anos. Além disso, sou perito judicial aqui no estado de São Paulo, especialmente na área perícia grafotécnica e documentoscópica. Então, quando, por exemplo, acontece um incidente onde, por exemplo, o juiz precisa de um perito grafotécnico, um incidente de, por exemplo, falsidade de assinaturas descritas, aí o juiz, nesse caso, nomeia um perito e eu faço parte das listas. Também sou professor de pós-graduação na área de perícia criminal e o mais importante, porque a gente está aqui na área militar, faz 8 anos que eu defendo policiais militares. Os grandes casos aqui em São Paulo, por exemplo, chacinas, mortes ocorrentes de intervenção policial, os casos mais complexos aqui em São Paulo eu tive
o prazer e a honra de trabalhar como assistente, como perito dos policiais militares. Então, eu acabei, certo, adquirindo um conhecimento prático, certo, enorme. Acabei também ampliando meus conhecimentos, né? Não sou em São Paulo, já peguei casos, por exemplo, a gente atua não só em São Paulo, Maranhão, BH, Minas Gerais, já fizemos trabalhos, por exemplo, em Fortaleza. Então, a defesa de polícias militares me levou por vários estados e várias cidades. E por isso, estamos aqui um pouco para dividir, né, conhecimento sobre a perícia nos casos de ocorrência, né, casos operacionais envolvendo policiais. Eu quero começar falando o seguinte: o processo, né, ou a parte mais importante de uma investigação criminal, seja militar ou seja comum, é a cena do crime, tá? Então, mas por que a cena do crime? Porque é justamente a cena, o local dos fatos, o local mais importante na investigação. Porque justamente nesse local onde ficam os vestígios materiais. Então, além do cadáver, certo? Muitas vezes vamos encontrar estojos, projéteis, sangue e outros vestígios que posteriormente serão processados e serão vinculados ou descartados. Então, o primeiro que deve ser feito, por exemplo, é perícia de local. E aí entramos, certo? Numa abrangência, porém também numa discussão. Já me topei com vários casos onde as vítimas são socorridas. Após as vítimas serem socorridas, o delegado de polícia esquece de solicitar perícia no local. Então, o que acontece nesse caso, doutora? Quando nós não temos perícia no local, no final, o que acaba sendo prova? A prova testemunial. Então, a dinâmica dos fatos acaba sendo comprovada através da prova testemunial. Porém, quando nos confrontamos, por exemplo, um depoimento, uma declaração com a prova científica, nós temos o seguinte: a prova científica, a prova pericial, a prova técnica, ela é embasada no método científico. Por conseguinte, dificilmente vou poder induzir ou vou poder criar uma prova material, certo? Uma conclusão científica. Por outro lado, a prova testemunial é frágil, certo? A maior parte dos casos, certo, que são casos criminais, são casos onde você tem muitas vezes mortes traumáticas ou eventos traumáticos, né? Nesses casos se gera muitas vezes as famosas falsas memórias. E o que acontece com as falsas memórias, Andreia? As falsas memórias, elas acabam misturando realidade com sentimentos, emoções e aquilo que você acredita que aconteceu. Então, por exemplo, vamos supor que existe um caso de estupro, ou um caso de abuso sexual, ou um crime sexual, melhor dito. A vítima em si, ela vai se lembrar de alguns pontos da dinâmica. Sin embargo, vai ter outros momentos que, devido às emoções, os sentimentos, certo? O processo mnemônico, ele não vai ser tão real quanto assim. Então, com essa finalidade, certo? Ou quando não se tem, nesse caso, evidências puras ou lembranças puras, né? Aí que entra nesse processo mnemônico, certo? Emoções, sentimentos e lembranças que muitas vezes não aconteceram. Ou seja, as falsas memórias. Então, devido a isso, é que a prova testemunial, por mais que o artigo 155 do CPP fale que o juiz tem livre convencimento da prova, do ponto de vista pericial, técnico, científico, probatório, a prova científica sempre será a melhor, certa forma de você atestar não só a dinâmica dos fatos, também a autoria do crime. Então, o que acontece? Quando muitas vezes não se tem a perícia do local, certo? Nós temos um problema muito grande na investigação, porque muitas vezes não se coletam as provas suficientes para conseguir chegar na dinâmica ou para conseguir esclarecer, certo, como os fatos aconteceram. E muitas vezes, quando os fatos não se esclarecem, muitas vezes as testemunhas veem aquilo que elas querem ver, e muitas vezes a prova testemunial é em contra dos policiais. Então, muitas vezes, certo, o policial militar, ele confirma
ou ele declara, ou ele presta depoimento sobre, por exemplo, que ele fez um disparo a curta distância, que foi um disparo legítima defesa, certo? Isso seria facilmente comprovável através de uma perícia de local, para verificar a distância na qual a vítima se encontrava, através dos estojos, através do sangue, através da morfologia do sangue, através dos vestígios, né? Mas nesse caso, como os vestígios, como a prova nesse caso, não foi colhida, a prova testemunhal pode colocar nesse caso os agentes de segurança, muitas vezes, em inquéritos policiais ou até na cadeia, tá? Então, o mais importante que nós temos que ter em consideração é que toda investigação se inicia no crime e a perícia deve ser feita. Já vi muitos casos que o delegado não faz perícia porque ele fala, mas a vítima foi socorrida, tudo bem. Mas se a vítima for socorrida e posteriormente vir a óbito, esse local se transforma automaticamente na cena do crime. E nós não temos nenhum dispositivo legal, que fale que se a vítima for socorrida, não deverá ser feita a perícia. A perícia deve ser feita mesmo após a vítima ter sido socorrida. Sérgio, mas os vestígios, não interessa. Talvez nós não vamos ter o local certo de forma originária, mas pelo menos o sangue, pelo menos os vestígios ficará no local certo e ajudará na investigação. Que sempre vai ser muito melhor ter alguns vestígios que não ter nenhum vestígio, tá? Agora, continuando, certo, nesses casos, e que falam muito de MIDIP, né, que em São Paulo são as mortes decorrentes de intervenção policial, temos os famosos confrontos balísticos. Confronto balístico, por exemplo, nós temos um estódio que foi coletado na cena do crime, nós temos um projétil que foi extraído de uma das vítimas e, posteriormente, para conseguir relacionar, certo, esses elementos balísticos com algum policial, o delegado de polícia vai mandar apreender essa arma dos policiais e, posteriormente, vai determinar que seja feita a microcomparação balística. Para quê? Para conseguir identificar quem matou quem ou de qual arma de fogo, por exemplo, foi retirado tal projétil ou de qual arma de fogo foi expelido tal estojo, tá? Agora, o que acontece? Isso aqui é um fato interessante. Os advogados têm que anotar. O confronto balístico nos projéteis deve ser feito em todos os sulcos, tá? Se o projétil tem 5 sulcos, devem ser comparados os 5 sulcos. Se tem 6, são os 6 que devem ser confrontados. Mas isso está escrito ou não está escrito. Porém, quando nós analisamos os sistemas automatizados de comparação balística, como nós temos o sistema IBIS, o SINAB, que é o novo sistema balístico que está sendo implementado no Brasil, já está sendo implementado, já está funcionando, né? O que faz? Ele escaneia o projétil, certo? Abre o projétil e posteriormente confronta todos os sulcos. Então nós temos que reproduzir aquilo que o sistema faz. Por quê? Porque se eu faço o confronto só de um sulco, Andréia, sabe o que você está fazendo? Se eu tenho 5 e eu confronto 1, a minha conclusão não será categórica. Será, por exemplo, 15% positiva ou 15% negativa, porque eu não estou confrontando a prova em geral. Sobre os estojos, a mesma coisa. Por exemplo, quando você vê um laudo de confronto balístico, o que você vê? O perito confronta o picote. O picote é convergente com o picote da arma, certo? Do padrão. Só que nós temos outros elementos que têm que ser periciados. Nós temos o retrator, nós temos o ejetor, nós temos a culatra. Tem um caso, por exemplo, e aqui já vou finalizar para dar cabimento aí à nossa live. Teve um caso que aconteceu em Fortaleza, que policiais do COTAR, eles foram presos por um confronto balístico errado, feito pela Bifos. Aí, os policiais foram presos porque o estojo coletado supostamente na cena do crime, estojo que não cumpria os requisitos mínimos de cadeia de custódia, por exemplo, esse estojo nunca passou pela descrição do laudo pericial, pela metodologia, pela descrição, pela fotografia, que é obrigatório no caso do trabalho pericial. Simplesmente esse projeto foi apreendido, o delegado juntou, de acordo com o artigo 11 do CPP, e posteriormente encaminhou para a perícia, de acordo com o artigo 6º do CPP.
na perícia o confronto deu positivo com o fuzil do tenente da equipe do Kodak. Eles foram presos. Eu fiz o confronto balístico, eu fiz uma contestação. Posteriormente, apresentamos a contestação e solicitamos um novo confronto balístico que foi aceito pelo juiz. Só que no confronto balístico novo, o que nós fizemos, o que nós solicitamos, confrontar todos os elementos das armas, ou seja, todos aqueles elementos que ficam impregnados no estojo, certo? Porque quando você efetua um disparo, o projétil sai pelo cano. Porém, no estojo, ele passa por vários mecanismos, certo? Do momento que ele é alimentado através do carregador até a recâmara e posteriormente ele é ejetado. Então, cada passo, certo, desse processo da balística interna, da alimentação até que esse estojo é expelido da arma, vai deixar marcas, certo? Eu vou apresentar, por exemplo, alimentação, eu vou ter o picote, posteriormente o extrator, o injetor e a culatra. Como nós conseguimos a absolvição desses policiais? Foi através do confronto do extrator. Foi o extrator, a marca do extrator, foi a que conseguiu provar que essa arma do tenente não foi utilizada. Agora, se eu te contasse que mais de 10 anos no Brasil, já vi inúmeros laudos de comparação balística e eu nunca vi peritos oficiais confrontar o extrator, nem sequer o ejetor das armas de fogo. E muitas vezes não temos laudos periciais errados de confronto balístico, certo? Onde, se o perito se esforçasse um pouco mais, se o perito confrontasse os elementos que devem ser confrontados, nós teríamos, no caso, perícias muito mais categóricas ou conclusivas. Agora pode falar, já estou falando muito, né, André? Não, de hipótese alguma, doutor Sérgio, de hipótese alguma. Consegue me ouvir perfeitamente? De hipótese alguma. Impressionante essa questão do esclarecimento, doutor Sérgio, porque eu não posso dizer nem que necessariamente deve ser feito, que pode ser feita a perícia. Eu tenho que dar certeza que um processo judicial, mesmo que ele não tenha sido de imediatamente ele cumulado com o judicial, até em hipóteses administrativas, a perícia judicial ela deve ser feita obrigatoriamente. Em todos os processos que nós atuamos, de hipótese alguma, não passa por um pensamento até lógico, distante, de não se realizar. A perícia, ela é estritamente necessária, porque ali você vai trazer uma realidade fática ao processo. Porque o julgador, bem como até mesmo nós defensores, de outro contraponto também, o acusador, ele não tem técnicas necessárias e perícia necessária para ele entender, em fato, o que aconteceu com a arma de fogo, por exemplo. Ele não tem habilidades técnicas e precisas. Nós temos habilidades como defensores, que não somos peritos, nós temos que reconhecer essa fragilidade. É muito frágil no processo judicial essa questão dessa fragilidade quanto à perícia. Então, a perícia, ela é, doutor Sérgio, estritamente necessária. O doutor trouxe de início a importância quanto à perícia e eu volto a ratificar, ela é estritamente necessária. E na maioria das vezes, eu vou dizer que 90%, muda todo o andamento processual, como o doutor trouxe no caso específico de Pernambuco. É incrível. É incrível que você não chega a acreditar. Você passa a reconhecer os fatos existentes dentro de um processo judicial depois de uma perícia. Antes dela, você só conhece o aspecto jurídico. O aspecto técnico nós não reconhecemos. Em todos os nossos processos, que seja na seara do Tribunal do Júri ou que seja na seara interna da advocacia castrense, sempre eu manifesto esse interesse na perícia e essa necessidade. Eu venho trazendo dentro dos nossos processos que nós atuamos aqui no escritório e os colegas que atuam também, que têm essa aversão à necessidade da perícia, dizer que o processo ele vira outro. Então, se você quer defender o seu cliente, os colegas que aqui estão, e bem como os outros que vão assistir nessa live que vai ficar gravada, a estrita necessidade da perícia judicial, que seja ela judicial
ou como um assistente técnico. É sempre, ou seja, a figura do assistente técnico, a figura de um profissional técnico e capacitado, ela é estritamente necessária dentro do processo judicial. Se você quer uma absolvição, se você quer uma condenação, não. Mas se eu sou bem clara em falar isso, mas se você quer a absolvição do seu cliente, se você quer entrar em um processo judicial e dar certeza, aqui em meus contratos iniciais eu já consto essa necessidade do assistente técnico, doutor Sérgio. Eu comecei a fazer dessa forma. O que você acha sobre isso, doutor? Doutora, nós temos que partir da premissa que a perícia erra. E nós temos que partir a partir de nos entendermos que a perícia erra, a partir de entendermos, por exemplo, que no Brasil faltam peritos, faltam profissionais. Então, muitas vezes, os laudos periciais, mais que o laudo, é um documento de constatação de fatos, de constatação de vestígios, né? Mas não é porque o perito, muitas vezes, não quer fazer um laudo bem feito. É porque, muitas vezes, o perito ele tem que atender 5, 6 locais por dia. Então, a demanda de laudos é muito grande. E, a partir dessa alta demanda de serviço, de trabalho, de casos, né, é que, muitas vezes, os peritos não conseguem realizar laudos periciais aprofundados. Ou, muitas vezes, eles apresentam falhas. Então, nós temos que entender que a perícia sim pode errar. E nós temos que também entender que a perícia, o laudo, não é um dogma. Teve um júri que eu discuti muito com um promotor de justiça sobre se o laudo pericial era um dogma ou não. O dogma é uma peça que não aceita contestação. Isso. Quando a gente vê as normas brasileiras, certo? Especificamente, nós temos a norma 27037, que fala sobre a prova digital e sobre a cadeia de custódia da prova digital. Essa norma traz uma informação muito interessante. Fala que a prova pericial ela deve ser repetível e auditável. E essa é uma característica que não só a prova pericial tem que ser repetível e auditável, o laudo pericial também. Então, quando que você fala de assistente, quando que você fala, no caso, de trabalhar do começo com a perícia, é justamente isso. É você trazer o assistente técnico para que ele possa analisar o caso, seja um FAD, certo? Seja um caso administrativo, ou seja um caso, por exemplo, de IPM, inquérito policial militar, ou até um inquérito policial na justiça comum, certo? Do momento que você traz um profissional da perícia, você já vai conseguir, primeiro, você vai conseguir observar as falhas que essa perícia oficial detenta, você vai conseguir determinar estratégias. Porque muitas vezes, no caso de júri, você não vai apresentar a prova pericial, a contestação de forma imediata. Às vezes, no caso de júri, o advogado, por estratégia, faz o quê? Faz um auto de investigação defensiva, faz uma coleta de vestígios, de prova, certo? O acervo probatório. Basicamente, você cria um caso defensivo para você apresentar os pareceres, as provas, no momento mais oportuno. Só que para isso, para você fazer uma defesa eficiente, uma defesa que possa ser ativa e não reativa, certo? A investigação defensiva tira o advogado, certo, da zona de conforto, de um advogado ficar esperando ser provocado e coloca vocês advogados numa esfera ativa, que vocês têm que agir antes de serem provocados. Então, desse ponto de vista, certo, o que permitiria, se você é advogado, consegue identificar falhas, por exemplo, pedir diligências, reprodução simulada, por exemplo, você pode solicitar, lógico, porém você tem que fundamentar esse requerimento, porque se você não fundamentar o requerimento, provavelmente o delegado de polícia ele vai negar, certo, essa diligência. Então você tem que, toda a perícia, toda a diligência que você requisitar, tanto na fase de inquérito policial, quanto no processo, na fase processual, tem que ser fundamentada para ter eficiência. Então você pode pedir, por exemplo, uma contraprova balística, reprodução simulada, você pode solicitar até acompanhar perícias ou diligências periciais, certo? Que o assistente, em conjunto com o advogado, possam fiscalizar o trabalho pericial. E isso é muito importante, porque na mesma oportunidade que você presencia, você fiscaliza, você acompanha, você também coleta informações para você
realizar posteriormente quesitos para os peritos. Você pode formular quesitos complementares ou suplementares posteriormente à diligência. Então, todo esse trabalho pericial, em conjunto com o advogado, e isso aqui deixa muito claro, existem duas defesas que trabalham em conjunto, a defesa jurídica e a defesa pericial. Então, o que acontece? Quando você tem um perito, um assistente, que trabalha de forma paralela com o advogado, nos inquéritos, nas investigações, a chance do sucesso se dá por quê? Porque você consegue detectar falhas, você consegue criar provas, você consegue esclarecer fatos, você consegue até solicitar diligências. E muitas vezes um caso queria recair no júri popular, certo? Você acaba conseguindo o arquivamento na fase de inquérito policial. Isso hoje em dia se conhece como investigação defensiva, ou seja, você começa já na fase de inquérito policial a trabalhar a perícia, a trabalhar a prova, a contestar, a esclarecer, para que, nesse caso, o delegado de polícia não se feche só na prova do Estado. Lembrando que essa prova pode ser falha. Então, quando você apresenta, quando você visualiza a possibilidade do arquivamento do inquérito policial, você sim apresenta as provas nessa oportunidade. E muitas vezes você vai conseguir, no caso, o arquivamento do inquérito, muitas vezes, certo? Você vai ganhar no processo administrativo, ou você vai absolver, no caso, seu cliente no plenário. Então, a perícia acaba sendo eficiente, porque o único profissional que pode contestar um perito e outro perito. Tem muitos advogados que eu vejo por aí, até nas redes sociais, falando de balística, de laudos, ministrando cursos, né? Que eles além do direito, né? Além da competência jurídica, os advogados ministram aula de balística, aula de perícia de local, de cadeia custódia. Errado não é. Só que a competência profissional compete, no caso, perito. Né? Da mesma forma, por exemplo, quando o investigador de polícia passou uma perícia, o que o advogado faz? Contesta. Ou o investigador fez uma perícia, o investigador mexeu no celular, o investigador abriu o celular, fez um relatório. Sabe o que acontece quando um profissional não competente, ele mexe na prova, ele quebra a cadeia de custódia. Então, se no caso, o advogado mexer na prova, por exemplo, mexer no celular do cliente, e o advogado fazer qualquer tipo de documento com alguma prova, em tese, seguindo a lei, ele estará quebrando a cadeia de custódia. O artigo 158, letra B, que são as etapas da cadeia de custódia, fase de processamento, sabe o que fala? Quando você processa vestígios, fala que deverá ser descrita de forma explícita a metodologia realizada ou empregada, nesse caso, no processamento, cujas conclusões serão relatadas ou plasmadas onde? No laudo pericial. Emitido por quem? Por perito. Então, vocês advogados, vocês têm que saber de perícia? Tem. Vocês têm que saber, por exemplo, de traumatologia forense, vocês têm que saber de balística, vocês têm que saber. Tanto que por isso que eu ministro mentorias, cursos, palestras, certo, para advogados, porque vocês têm que saber de perícia. Mas para quê? Para identificar onde está a falha e para identificar onde e quando, certo, contratar o perito que vocês precisam. Então, esse é um esclarecimento muito importante que eu sempre faço, né? Mas, enfim, existe no caso e deve ser sempre um trabalho em conjunto, certo? Um trabalho de advogado e o assistente técnico. Agora, toda investigação, até quando você pega um caso, qualquer caso envolvendo provas, você começa, não pelos dados periciais, você começa pela análise da cadeia da prova, tá? Porque muitas vezes as perícias estão corretas, muitas vezes a metodologia empregada é correta, o perito fez uma perícia detalhada, minuciosa, na perícia correta, mas muitas vezes o problema não está nem na perícia, está na cadeia de custódia.
Então, e esse é um fato também que vocês têm que se atentar. Toda vez que você pega um processo administrativo, onde a Polícia Militar junta provas, seja print, imagens, vídeos, qualquer tipo de prova, seja material ou digital, deve cumprir o que a lei determina. Ah, mas juntou um print, mas é válido. O print não é válido. Quando se junta um print, o print na prova digital. Quando se junta um print, essa prova digital, deve cumprir as metodologias descritas nas normas brasileiras de extração. Nós temos normas específicas que falam como deverá ser feita a coleta, extração e apresentação das provas digitais. Quando você apresenta um print, é prova digital. Então, nesse caso, você tem que se resguardar. Ah, eu posso apresentar provas como advogados, posso apresentar print, você pode apresentar print. Só que você tem que apresentar, além do print da prova, a verificação da autenticidade dessa prova. Ou seja, você tem que apresentar os metadados. Quando que esse arquivo foi criado, certo? Quem criou, a data, e, no possível, um carimbo do tempo na certificação digital que possa confirmar que, efetivamente, aqueles metadados são corretos, originais e verídicos. Essa é a única forma que, hoje em dia, é a forma correta de apresentar provas digitais. Juntar só print, juntar só vídeo, juntar só fotografias, vocês podem juntar. Mas vocês podem ter certeza que, se alguém no processo tiver conhecimento da cadeia de custódia, vai derrubar essa prova. Porque não é só juntar provas, não é só juntar, por exemplo, fotografia, vídeos. Você tem que juntar, além disso, os metadados. Você tem que juntar a veracidade, a comprovação da veracidade, da rastreabilidade e da credibilidade, certo, das provas digitais e materiais. Com certeza. E de todo modo, doutor Sérgio, eu acredito que essas provas em si, ela tem uma certa fragilidade. São frágeis. São provas que nós chamamos dentro do processo de provas, porque de todo modo, de imediato, ela é o contraponto. Ela pode ser contestada a todo momento. Na verdade, ela sempre será. Né? E a fragilidade se dá nesse aspecto. A questão da perícia, essa questão do confronto da perícia em si, o que o doutor Sérgio trouxe, ele é bem mais técnico, é bem mais preciso, porque é como eu digo em relação à capacidade técnica mesmo. Eu, como advogada, jamais posso confrontar um laudo pericial de um profissional estritamente capacitado para tal. Então, eu acredito, como o doutor falou, somente um outro perito para avaliar, ou seja, até mesmo confrontar a necessidade e aspecto daquele laudo. Então, eu acredito que o trabalho conjunto é estritamente necessário do advogado, do perito, do assistente técnico posterior. Por quê? Porque somente ele tem competência, habilidades para chegar e confrontar um laudo já existente dentro daqueles autos processuais ou até mesmo dentro da fase de inquérito. Aqui nós pedimos muito essa questão innecessariamente, ou seja, não é uma questão de opção, é uma necessidade mesmo de uma forma obrigatória. Porque eu acredito, bem como os colegas que advogam juntamente comigo, que o processo ele vira outro quando entra um profissional técnico, um perito técnico. Você começa a entender o processo realmente na alma do espírito da lei. Enquanto você fica somente no aspecto razoável, você não compreende nada. Então, eu acho estritamente necessário. Depois, como o doutor trouxe essa questão da necessidade da mentoria, eu acho importante. Inclusive, eu acompanhei nas redes sociais e vi o doutor lançando essa mentoria e achei estritamente necessário. Por quê? Porque até mesmo para nós, advogados, sabermos, pelo menos do básico, para trabalhar e para andar junto com o perito nessa necessidade. Eu acho que traz um embasamento forte nesse sentido. Eu agradeço, eu acho que todas as habilidades que o senhor trouxe aqui, que o doutor trouxe nessa live, nos trouxe esclarecimentos valiosos, bem como da importância da perícia, bem como do andamento do processo. O doutor fica à vontade nos últimos 5 minutinhos, só para despedir de todos e fazer um encerramento. Fica à vontade, doutor Sérgio. Eu vou contar um caso, doutora, chamado Chacina de Osasco. Foi a maior chacina aqui do estado, em São Paulo. A segunda maior quantidade de mortes após Carandiru. Carandiru é um caso extremamente conhecido, né? Só que essa chacina de Osasco
foi a segunda maior da história do Estado. Morreram aproximadamente 18 pessoas. Foram 8 locais de crime de forma simultânea, certo? Onde indivíduos armados começaram a atirar contra pessoas. Então foram 18 mortes mais 9 tentativas, quase 30 vítimas. No primeiro júri, eram 3 policiais militares, tático, e um guarda municipal, comandante do GIT. No primeiro júri foram todos condenados a mais de 120 anos. Teve um escritório muito conhecido aqui em São Paulo, Campanini, que eles defendem muitos policiais militares. De fato, eu trabalho muito com eles também. Através de uma defesa extremamente ativa, né? Uma defesa muito boa, muito conclusiva, eles conseguiram anular o júri dos clientes deles, que eram 2. No segundo júri, eles me chamaram para eu conseguir analisar as provas, que tinha muito confronto balístico, cadeia de custódia e análise de prova digital. No caso, vídeos de câmara de segurança. Nos processamos aqui no escritório quase 30.000 folhas. Tá? Nós fizemos um parecer balístico criminalístico de quase 200 folhas. E nesse parecer nos colocamos, né, todas as falhas periciais, todas as falhas que não possibilitavam, no caso, concluir pela autoria dos réus. Então, nós pegamos a prova pericial utilizada na denúncia, certo? Nós pegamos aquela prova científica que no primeiro júri o promotor se apegou, que falou que essa prova era incontestável, certo? E que logrou a condenação, e nós conseguimos contestar um a um todos os pontos na denúncia. No final, foi um júri de 5 dias, durou 5 dias o plenário, e nós conseguimos absolver os policiais, era um policial e um guarda, certo? Nós conseguimos absolver justamente pela contestação da prova pericial, pelo trabalho em conjunto desse escritório de advogados da Campanini, aqui em São Paulo, junto com o nosso escritório. E isso deixou claro que esse trabalho em conjunto da perícia com advogados competentes, né, conseguiu reverter um júri popular com uma condenação de mais de 120 anos. O primeiro júri, ou seja, praticamente eles foram no segundo júri, doutor Andréia, praticamente condenados, né? O júri foi anulado, mas eles já se sentiam novamente condenados, porque as provas eram as mesmas. Nós não poderíamos, por exemplo, discutir outras provas. As mesmas provas discutidas no primeiro júri foram discutidas no segundo júri. Qual foi a diferença? A nossa interpretação das provas, certo? E análises periciais diferentes àqueles já realizados. Então, por mais que você muitas vezes tenha conhecimento de balística, de perícia, você nunca terá o conhecimento do profissional que estudou anos e anos da perícia. Da mesma forma que eu jamais, por exemplo, vou conseguir fazer uma HC para soltar uma pessoa, porque eu não sou formado, certo, em direito. Então, foi um caso que nos deixou muito contentes, certo, porque nós conseguimos, através da prova pericial, mostrar que esses 2 clientes que nós fomos lá, certo, a representar, a contestar as provas, eles foram absolvidos por negativa de autoria ainda, nem sequer por falta de provas, por negativa de autoria. Nós conseguimos provar que, eventualmente, eles nem estavam nos locais, que eles não tinham nenhum tipo de responsabilidade, certo, com todas essas mortes. Então, para fechar, eu quero novamente agradecer, doutora Andréia, por esse convite. Eu sei que é nosso tempo escasso, né, nossa correria do dia a dia, mas casos hoje em dia de polícias militares são muito complexos. E isso eu falo muito porque quase toda semana eu estou fazendo júri aqui em São Paulo, Minas Gerais, outros estados, de polícias militares. E eu percebo que a cada dia, a cada vez, certo, uma atuação do policial militar ele é interpretada de diversas formas.
Por exemplo, hoje em dia, um policial militar, ele tem medo de atirar pelas costas ou nas costas, porque na cabeça dele, se ele efetuar um disparo pelas costas, ele será condenado. Muitas vezes, quando aquele cara que está na frente está armado. Policiais militares também, por exemplo, eles efetuam 2, 3, 4 tiros e param. Por quê? Porque hoje em dia existe o famoso excesso na legítima defesa, que isso também é muito mal interpretado. Então, assim, eu vejo que existe um constrangimento da tropa, certo? Mas não porque a tropa não apresenta conhecimento. É porque muitas vezes a falta de conhecimento dos próprios operadores do direito, certo? Com base em eventos de confronto balístico, em eventos balísticos mesmo, né? É que muitas vezes os policiais perdem a vida. Por quê? Porque ele não dá um tiro pelas costas, mas ele leva um tiro. Então, isso é que a gente tenta mudar. Isso que eu tento explicar em cada júri, certo? A importância de se conhecer a perícia, a balística, não o mesmo tiro pelas costas que tiro nas costas, existe a surpresa, existe o direcionamento. A balística em si é muito rápida, eu efetuo um disparo em milissegundos. Tem livros, certo, de reação cognitiva que fala que uma pessoa poderá efetuar de 4 a 6 disparos por segundo. Então, mas essas informações não são consideradas no momento que se interpreta a atuação dos policiais militares. Então, e nisso que nós estamos focando hoje em dia, e nossas defesas são focadas nisso, né? Além de trazer uma defesa, trazer conhecimento. Porque não adianta eu ir no plenário defender o policial. Eu tento, além de defender o policial, deixar um conhecimento para o promotor, para o juiz e para os jurados. Porque, eventualmente, no futuro, outro policial poderá ficar aí na frente de 7 jurados nas mesmas circunstâncias. E eles irão lembrar que alguma vez um perito veio do Chile falar algumas coisas de conceitos de, por exemplo, dinâmicas, eles irão lembrar e talvez, nesse caso, o policial militar poderá ser inocentado. Então, não trata-se só de você defender um policial, não trata-se só de você defender, no caso, uma causa, um cliente. Além de defender, você tem que passar um conhecimento, você tem que esclarecer, porque nós estamos pobres de conhecimento pericial, de interpretação pericial dos fatos. E isso eu falo porque eu vejo como muitos juízes, às vezes promotores, não têm conhecimento nem sequer do que trata, o que é a cadeia de custódia da prova pericial. Então, assim, e quem diria, então, quando você fala de confronto balístico, quando você fala de stop power, quando você fala de poder de detenção, quando você fala, por exemplo, da teoria do 10 segundos do homem morto, quando você, por exemplo, explica para os jurados que uma pessoa com um tiro no coração não morre de forma imediata, demora 10 a 15 segundos. Então, assim, essas coisas ninguém sabe, mas estão aí. E quando você não interpreta de forma correta, o que você vai ter? Que eu falei anteriormente, você vai ter polícias militares com medo de efetuar disparos pelas costas, mesmo com pessoas armadas, porque ele vai saber que no futuro ele será, talvez, investigado, vai ser preso, afastado da família e muitas vezes condenado. Então, nós precisamos levar o conhecimento, nós precisamos melhorar, certo, nossa perícia e nosso judiciário. E depende da gente. Nós somos defesa, mas nós também temos, muitas vezes, a responsabilidade de entregar conhecimento. E isso é muito bom. É o que estamos fazendo aqui, compartilhando conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento e o ensino e o estudo transformam. Muito obrigada, doutor Sérgio, por esses momentos do seu dia que você reservou para estarmos aqui nessa live, trazendo pontos tão específicos e tão importantes quanto a criminalística. Que nós aqui somos leigos, mas o doutor nós sabemos que é mestre e é nosso professor nesse assunto. Muito obrigada pelos momentos que você reservou para nós, para estar aqui conosco. Não vai faltar oportunidade de estarmos juntos aqui mesmo na Bahia, para vir trazer uma palestra maravilhosa aqui para os nossos operacionais. Vamos verificar em 2025 ou no final de 2024, se Deus quiser, porque o seu conteúdo, doutor, a sua capacitação nos agrega conhecimento.
E é muito importante sabermos dessa importância de termos colegas qualificados como o doutor para trabalhar juntamente conosco. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Aqueles também que nos acompanham, que nos dá essa audiência maravilhosa, muito obrigada e até a próxima live. Um grande abraço. Boa noite. Tchau para todos. Tchau.